protagonismo dos missionários consagrados no exercício ministerial da presença missionária. Primeiro de tudo, o que é protagonismo? Não é? Protagonismo. Então, esta palavra protagonismo significa colocar-se antes, né? Colocar-se disponível, disposto antes, para assumir primeiramente a responsabilidade. Então vocês vejam, por exemplo, num filme, existe o protagonista, quer dizer, aquele ator principal do filme. Quando eu era criança se chamava mocinho, é o mocinho do filme. E existem os coadjuvantes, não é? Que são os outros atores que participam daquela trama, mas que não assumem o papel principal, o papel central. O protagonismo de toda a obra da igreja é do Espírito Santo. Ele é o protagonista da evangelização, da obra da igreja. O Espírito Santo é o primeiro, é o central, é ele quem motiva tudo. Nesse sentido, todos os batizados são coadjuvantes do Espírito, né? Então, nossos papéis funcionam em função do papel do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele realiza esse protagonismo através de nós, porque esse é o grande mistério da presença de Deus em nossas vidas. É que Deus é Deus e nós somos nós. Não há confusão, né, entre as pessoas. O homem habitado pelo Espírito não se torna Deus. E Deus, ao habitar o homem, não perde a sua divindade, e nem a sua particularidade, nem a sua natureza. Mesmo quando ele se fez carne, ele conservou a natureza divina e também teve uma natureza humana, que é o mistério da união hipostática, né, das naturezas de Cristo. Agora, em nós, a habitação do Espírito, ela não cria confusão, é um mistério. Como Deus habita o meu ser. Agora, essa habitação do Espírito em mim, ele continua sendo ele e operando como ele opera. Porém, ele agora o fará em mim e através de mim. Então, o protagonismo do Espírito passa a operar, apesar de eu ser coadjuvante dessa operação, vocês entenderam essa separação? Mas o protagonismo do Espírito passa a operar através de mim. Então, eu preciso também agir no Espírito como um ator principal. Agora, esta minha atuação é segundo o dom do Espírito. O Espírito distribui os seus dons conforme lhe apraz, conforme ele quer, para o bem da igreja. E entre a multiplicidade dos dons do Espírito, existem dons ordinários, dons extraordinários, existem dons para a santificação, existem dons para o serviço, mas existem dons para a consagração da vida de uma pessoa. A comunidade se fundamenta sobre um carisma, que é o quê? O carisma é um dom do Espírito. O Espírito deu este dom para fazer existir uma família na igreja. E esta família em função de uma obra evangelizadora, em função de uma missão evangelizadora. Então, este dom do Espírito em função da missão evangelizadora, em função da obra evangelizadora, que nós chamamos de carisma, no caso da comunidade, é um carisma para o qual pessoas podem consagrar as suas vidas. São chamadas para consagrar as suas vidas, vocacionadas. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para vocês, para nós entendermos o seguinte: o protagonismo do Espírito, portanto, ele vai se manifestar no protagonismo dos batizados na evangelização.
E os batizados cumprirão esta obra segundo o dom do Espírito. Então, a uns ele deu dons para a vida ordinária do batismo. E para outros ele deu dons para uma vida extraordinária do batismo. Essa vida extraordinária se manifesta de maneiras múltiplas. E uma delas é a consagração a um carisma. Então, a pessoa que está na comunidade Fanuel e que sente na comunidade a identificação vocacional, quer dizer, sente a identificação para consagrar-se ao carisma da comunidade, essa pessoa tem que agir no carisma da comunidade de uma maneira diferenciada, de uma maneira, vamos falar assim, qualitativamente e quantitativamente mais excelente do que as outras pessoas que se agregam à obra da comunidade, que gostam da comunidade, que sentem na comunidade um lugar para elas servirem a Deus, para elas receberem de Deus. Mas veja só, aquele que se consagra ao carisma da comunidade, ele tem que assumir um papel diferenciado. Precisamente por isso ele se consagra. E é por isso que eu pedi que nós nos reuníssemos aqui hoje, e isto vai chegar a outras pessoas, aqueles que já são missionários consagrados e aqueles que são neófitos para esta consagração. Né? Neófito aqui, quer dizer, é aquele que está sendo preparado especificamente para essa consagração. Os neófitos estão vivendo a fase da formação inicial, que duram 2 anos. E esta fase de formação inicial, ela prepara para a consagração. Então, o neófito tem esses 2 anos se preparando, e nós chamamos esse período de um período admissional, quer dizer, para ser admitido efetivamente como um missionário consagrado. Todos os batizados são missionários, tá certo? Como diz um bispo, que existem os ditos católicos não praticantes. Ele falava, não existe católico não praticante, o que existe é um pagão batizado. Então com isso a gente não conta. Mas aqueles batizados que já têm uma vida, um comprometimento de vida com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com a vida cristã, né? Esses são os batizados que vivem de maneira ordinária, né? E que são missionários que cooperam com aqueles outros batizados que, por causa de um chamado particular de Deus, assumiram uma consagração particular. Então, na comunidade, essa realidade também existe. Existe a realidade daqueles que se consagram ao carisma e a realidade daqueles que não se consagram ao carisma, mas que se agregam ao carisma para viver a missão, a vida da comunidade, como cooperadores dos que se consagraram. Está claro isso? Bom, os que se consagraram, portanto, são missionários consagrados ao carisma. Os que não se consagraram são missionários cooperadores daqueles que se consagraram. E aqueles que querem se consagrar começam um processo de adesão vocacional formal, que é o processo que a gente chama aí de admissional, e que estão os neófitos. Por isso que eu estou reunindo vocês. Porque qual é a finalidade? É que você, que eu, que aqueles que já são consagrados e aqueles que tensionam consagrar-se e por isso já estão no processo de adesão formal, que essas pessoas, elas tenham consciência clara de que o seu vínculo vocacional, ou que já está firmado, ou que se está firmando, o coloca numa condição diferenciada para a obra e para a missão da comunidade. Por isso, precisam assumir essa missão com um protagonismo diferenciado.
Por isso precisam assumir essa missão da comunidade com uma responsabilidade diferenciada. Por isso precisam ver-se dentro da comunidade numa condição, numa postura habitual de vida, diante da missão, diante dos ministérios, diante da obra concreta da comunidade, de uma maneira completamente diferenciada. Que é isso que nós chamamos, portanto, de protagonismo dos missionários consagrados no exercício ministerial da presença missionária. Existe uma presença missionária, quer dizer, a comunidade, ela se materializa num lugar. Hoje a comunidade está em 4 lugares. Ela está na sua casa-mãe, em Santo André, ela está na sua primeira casa de missão, não é? Na sua primeira presença missionária, que é Botucatu. Depois a segunda presença missionária que surgiu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E agora a terceira presença missionária, que é a 4ª casa da comunidade, que está acontecendo no Ipiranga, em São Paulo. Cada presença dessa tem que cumprir a obra e a missão da comunidade naquele lugar. E para cumprir a obra e a missão da comunidade naquele lugar, ela vai fazer isso, vai se realizar isso, através de quem? Através, primeiramente, dos missionários consagrados. Por quê? Porque os missionários consagrados são os protagonistas da missão da comunidade. São os primeiros, são os atores centrais que devem realizar a missão da comunidade. E aqueles que querem se consagrar e para isso estão fazendo um processo e a comunidade os aceitou nesse processo, esses já precisam saber e já precisam começar a ser treinados para assumir o protagonismo. Então o que acontece? Nossa finalidade aqui, com esse seminário de visão ministerial, é fazer com que, e ele vai ser depois replicado com o povo da obra, mas primeiro tem que começar com os consagrados e com os neófitos, para que se saiba não somente como funciona a estrutura missionária, ministerial da comunidade, mas para saber qual é a responsabilidade que nós temos diante disso. E não agimos como coadjuvantes, mas agimos como protagonistas. E não ficarmos como ajudantes de outros, porque outros são nossos ajudantes. Essa é a questão central. Então, um missionário consagrado, quando assume um determinado serviço na obra, esse serviço lhe é encarregado sob o peso da sua consagração. E diferentemente de um missionário voluntário. De um missionário voluntário que é, portanto, cooperador dos missionários consagrados. Os missionários voluntários são muito bem-vindos, devem associar-se, devem somar as forças e serem motivados, podem coordenar algumas atividades, isso tudo é normal. Só que de quem é o protagonismo? Então eu vou fazer uma comparação muito simples que você vai entender. Numa casa existe o pai, a mãe e os filhos. Os filhos têm deveres com a casa, sim ou não? Sim. Os filhos têm deveres, por exemplo, com a energia elétrica? Não, eles podem deixar o chuveiro ligado o dia inteiro, não tem problema. É assim? Na casa de vocês funciona assim? Não. Os filhos aprendem que não podem deixar o chuveiro ligado o tempo inteiro, é ou não é? Sim. Os filhos aprendem que tem que apagar a luz quando sai do quarto, é ou não é? Sim. Os filhos aprendem que não se deixa a televisão ligada se não está assistindo, sim ou não? Sim. Eles têm uma responsabilidade com o consumo da energia. Mas eles têm a responsabilidade de pagar a conta? Não. Eles têm a responsabilidade de te ajudar a que a conta não fique muito alta. Quem tem a responsabilidade de pagar as contas? O pai e a mãe. Não é só o pai não, Manuelita. O pai e a mãe. O pai e a mãe têm a responsabilidade de pagar a conta. Então, numa família, quem são os protagonistas? Os pais. Os filhos são o quê? Coadjuvantes. Eles devem ajudar os seus pais. Os filhos não devem consumir além do necessário. E com isso eles estão sendo treinados para amanhã. Caso venham a fazer uma família, eles também saibam
cuidar das contas da sua própria família. Certo? Numa casa em que os pais não assumem o protagonismo, o que acontece nessa casa? Bagunça, desmotivação, indisciplina, desobediência, confusão de papéis. Então, tem filho que às vezes tem que assumir o papel do pai, tem que assumir o papel da mãe. Então, o que que acontece? Essa é a ordem natural das coisas, né? Na organização militar, quem tem mais patente, quem tem patente mais alta, tem mais responsabilidade. Então o protagonismo do general numa guerra é muito maior do que do soldado bucha de canhão, que está lá só para gastar bala dos outros mesmo, né? O general tem que ser estrategista. Ora, se é assim na família, se é assim nas Forças Armadas, é assim também na obra de Deus, é assim na comunidade. Então o protagonismo dos consagrados, ele é comparável ao protagonismo dos pais de família. Então, os consagrados são os que chegam primeiro, os consagrados são os que saem por último. Porque em casa é assim, quem acorda primeiro? Os filhos vão preparar o café da manhã, aí o bebê chama a mamãe e diz: mamãe, já preparei minha mamadeira. A senhora quer que eu tome na sala ou no quarto? E a mãe vira para o outro lado da cama e diz: onde você quiser. É assim que funciona, Regina? Não é, né? A mãe acorda antes de todo mundo, é ou não é? Tem que ser. E se ela dormir um pouco mais, quando acorda, um já tomou 6 banhos, né? O outro já está lavando o cachorro. Então, a mãe acorda primeiro. Quem dorme por último em casa? A mãe. Está todo mundo dormindo e a mãe ainda está lá de vigia, né? Olhando, acomodou todo mundo e tal. É ou não é assim? E o que é que impõe nisso? A própria condição. Então, a igreja ensina que Deus dá uma graça de estado. O estado de maternidade de uma mulher exige uma posição, uma postura, não é? Que Deus dá uma graça para a pessoa cumprir isso. Deus dá uma graça. Por que que uma mãe consegue suportar tantas coisas? Por que que uma mãe consegue... E é por isso que nós vemos aqui, na medida em que a sociedade vai cada vez mais deixando Deus, cada vez mais você vai vendo aberrações nas famílias, nas maternidades, por exemplo. Porque vai faltando a graça de Estado. O homem sem a graça não é nada. Ora, irmãos, aqueles que se consagram ao carisma da comunidade recebem no carisma uma graça de Estado para cumprirem a missão da comunidade. Uma graça de Estado. Para terem uma preocupação a mais. Para terem uma postura maior. E se caminham em comunhão com Deus, essa graça se manifesta. Por isso, quando eu digo o consagrado é o primeiro que chega e o último que sai, isso não parece pesado a uma mãe ser a primeira que acorda e a última que dorme, portanto não deve parecer pesado ao consagrado ser o primeiro que chega e o último que sai. Porque é uma graça que acompanha. E essa graça faz parte da vocação da pessoa. Então, de quem é o protagonismo para fazer a obra acontecer naquele lugar? Para que os ministérios aconteçam, porque o nosso foco aqui é ministério, é dos consagrados. E nós, às vezes, percebemos pessoas consagradas ao carisma que se portam como se fossem visitantes, nem como se fossem cooperadores, como se fossem visitantes, que assumem uma postura que é uma impostura. Né? Não é uma postura pela obra, pela missão, se colocando, e aqui confundindo o que nosso Senhor disse no Evangelho. Né? Ah, mas Jesus disse que o primeiro tem que ser o último. Quer dizer, é o que serve mais. O último aqui, no conceito do Evangelho, era no sentido da estrutura social que eles tinham dos servos, que eram escravos. Os escravos comiam depois e se sobravam, né? Então, Jesus compara o servo cristão, o serviço cristão,
ao serviço que os escravos preparavam, faziam. Né? Portanto, assim, nós precisamos compreender que a consagração ao carisma da comunidade nos coloca numa condição de protagonismo, diferentemente dos demais. Os demais que se agregam na obra, que visitam nossas células, que visitam nossos grupos de oração, que visitam nossos encontros, essas pessoas não têm a responsabilidade pela comunidade que o consagrado tem que ter. Agora, esta responsabilidade, ela não é fruto de uma inteligência, boa vontade ou senso de dever, simplesmente. Mas ela se fundamenta numa graça, que é graça de Estado para cumprir isso. Então, irmãos, o que é que acontece? Nós, como consagrados, e não só os consagrados, mas também os neófitos que estão pleiteando a consagração, precisam ver-se dessa maneira. Precisam agir a esta altura. E é por isso que durante o processo de adesão vocacional, na formação inicial, esse é um dos pontos de discernimento que a pessoa tem que ter. Se esta paixão não me consome, sabe? Se a sua postura não desabrocha, então a pessoa tem que fazer essa pergunta. Ora, será que Deus me chamou mesmo para consagrar-me ao carisma da comunidade? Ou será que se Ele me chamou, eu estou no momento? O que é que eu devo avançar? Porque esta é a medida. A tal ponto que, já no segundo ano como neófito, a gente tem de exigir do neófito, por exemplo, que se ele já tem alguma atividade apostólica, ministerial, em qualquer outro lugar da igreja, além da comunidade, para o segundo ano de neófito ele não deve mais ter função nenhuma fora. Ele vai ter que dar toda exclusividade à vida e à missão da comunidade, para que ele se prepare efetivamente para abraçar a vida e a missão da comunidade como protagonista. Então, os consagrados precisam ter essa postura. Eu sei que às vezes algum neófito pode dizer assim, mas eu vejo consagrado que não faz. E na vida é assim, se você entra numa empresa, por exemplo, e lá na empresa tem bons funcionários, tem ou não tem? E também tem maus funcionários. Mas se você entrou nessa empresa para seguir o exemplo dos maus, logo você terá o destino dos maus. Mas se você entrou para seguir o exemplo dos bons, logo você terá o destino dos bons. Então, a gente não deve dar desculpas para a nossa indolência na indolência dos outros. Porque eu vi um consagrado que não age à altura, então eu não me motivo a agir também. Mas você viu algum que age à altura? Eu vi, então se motive por ele. Se a paixão arde, o carisma arde no meu coração. Então isso não é desculpa, né? Agora, aquele consagrado que não age à altura, ele precisa, se é comprovado isso, precisa ser... porque às vezes as pessoas agem de uma maneira dissimulada. Às vezes é preciso ser até denunciado, para que as autoridades competentes possam dizer, irmão, irmã, se emenda, corrige, disciplina, muda isso daqui. Porque isso pode dar causa até de desligamento. Porque como você pode ter uma pessoa que é consagrada ao carisma da comunidade e que não assume o protagonismo da missão? E todas as complexidades do protagonismo da missão. Compreendem isso? Então o protagonismo ele é uma necessidade e ele é inerente à consagração. Se tem um consagrado que não está agindo à altura, ele terá que ser corrigido, disciplinado e às vezes afastado e às vezes até desligado da consagração. Porque é inerente à vida do consagrado o protagonismo pela missão da comunidade. E esse protagonismo se materializa na vida apostólica desse consagrado, que se encarna na presença missionária onde ele está,
que se encarna na vida pessoal, que se encarna no trabalho. Então aqui eu tenho comigo nas minhas mãos o Código de Aliança da Comunidade. O Código de Aliança da Comunidade são todas as regras da comunidade. E no capítulo número 6 diz o seguinte: bem sabemos que toda a operação do Espírito visa a edificação do corpo de Cristo, e que esta edificação não se refere exclusivamente à vida fraterna e ao crescimento na graça e na doutrina, mas também na missão apostólica da igreja, de implantar a cruz de Cristo, expandir sua ação missionária, profetizar o reino de Deus e ser sal da terra e luz do mundo. Ninguém pode dizer, o Espírito está fazendo obra em mim porque eu cresço interiormente, porque crescemos como irmãos. Claro, essa é a obra do Espírito, mas é também obra do Espírito a realização do apostolado, né? Esta ação chamada evangelização é uma obrigação e um direito sagrado da igreja. A igreja tem por dever e por direito a evangelização. Isso está no Atos de Gênesis número 7. Que inquieta a todo e qualquer batizado que tenha assumido com consciência sua consagração batismal. Mas, de maneira especial, convoca e envia aqueles batizados que assumiram a radicalidade de seu batismo, numa consagração a um carisma específico, a fim de que sejam instrumentos não só como fiéis, mas como comunidade na evangelização. Então, se todo batizado consciente já tem que se sentir provocado, o consagrado tem que se sentir convocado. O consagrado tem que entender esse protagonismo que se dá no carisma. Bom, a comunidade Fanuel não pode conter-se em seu próprio interior, contemplando as graças que recebeu como um dom só para si. Animada pela grande convocação da Santa Madre Igreja para uma nova evangelização, ela considera sua responsabilidade em fazer desabrochar seu carisma numa vida apostólica que atraia para o seio da Igreja novos filhos e seja o caminho privilegiado para difundir a vocação, possibilitando a muitos irmãos encontrarem-se na resposta vocacional deste carisma e aí consagrarem-se ao serviço do reino. Portanto, irmãos, o carisma é uma convocação para respondermos ao dever e ao direito da igreja de evangelizar. E aquele que se consagra ao carisma precisa colocar isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Antes de tudo. Mas antes da minha família, antes da sua família. Como? Mas eu vou abandonar a minha família? Não. Nunca a comunidade disse que nós vamos abandonar a nossa família. Mas colocar antes da família significa que quando eu for programar as férias familiares se condicionarão à minha agenda missionária. E não a minha agenda missionária se condicionará às férias da família. Quando eu for programar uma cirurgia, né? Programar. Não vem alguém dizer, mas se a pessoa estourou o pé. Aí não programou, né? Ninguém programou, vou estourar o pé amanhã. Então assim, programar. Eu vou olhar, quem vai mandar na minha data de cirurgia? A minha agenda comunitária. Então se eu for pegar um serviço lá, a minha agenda comunitária. Porque eu me consagrei ao carisma. Eu me consagrei. Eu podia não tê-lo feito, mas eu fiz. Por isso que eu sempre digo, eu gosto de comparar com a família, porque é uma comparação do Evangelho. Eu acho um absurdo, né, quando você encontra aquelas piadinhas de homens dizendo assim, se eu soubesse que eu não posso nem sair jogar bola mais com os amigos depois que casei, que a mulher acha ruim, se eu soubesse que era assim, não tinha casado. Isso é conversa para boi dormir, todo mundo sabe que a união matrimonial implica, e exatamente porque as pessoas estão abandonando isso, que as famílias estão se desmontando, se esfacelando, né? É claro, é o tal protagonismo, são as obrigações, as exigências que são inerentes àquele estado de vida que você assumiu, aquela condição de vida que você assumiu. Se você assumiu a condição de consagrado ao carisma, então o protagonismo é seu. Se tivermos que, sei lá, ganhou um caminhão de tijolo, o povo da obra pode vir ajudar? Claro que pode.
E os consagrados? Os consagrados não podem, o consagrado tem. É diferente. É diferente. Eu lembro, eu era criança, meu pai chegava do serviço, cansado, o caminhão tinha colocado areia na frente de casa, e meu pai ia carregar areia para dentro de casa. E aí minha mãe ajudava meu pai, e eles me davam até um baldinho para ajudar também, para eu aprender que tinha que carregar areia. E eu carregava 3 baldinhos e largava. Começava a brincar com o carrinho, o cavalinho na areia. Mas meu pai, cansado como estava, ele não largava. Ele ia até o último balde. A minha mãe, cansada como estava, ela não largava. Ela ia até o último balde. E depois ela ia preparar a janta. E meu pai ia dormir super cansado, para no outro dia acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar. E ele não tinha opção. Porque ele era o pai da família. E não eu. Então eu cresci vendo isso. Vocês devem ter exemplos maravilhosos na vida de vocês. Isso é protagonismo. Então você olhar um consagrado que não entende isso na sua vocação, na sua consagração, não é? É porque não está entendendo a sua própria consagração. A sua própria vocação. Né? Bom, só para completar. O número 6.1, né, desse capítulo do Código, que é o capítulo número 6, chamado Vida Apostólica, tem o seguinte título: Ministros do Evangelho. Para responder de maneira concreta, com uma vida apostólica fecunda, mediante a graça própria que recebemos, respeitando, obviamente, a aplicação exata do seguinte texto ao ministério episcopal, a comunidade de Fanuel sente o impulso de seu apostolado nas palavras proferidas pelos apóstolos na eleição dos diáconos, quando disseram, Atos 6,4, nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. De fato, para nós, parece-nos perfeito aos ouvidos esta orientação como vinda do Espírito do Senhor e faz consonância exata com aquilo a que nos sentimos chamados a realizar. Portanto, a nossa obra apostólica, ela se fundamenta nisso. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao anúncio da palavra. Que, claro, eu não vou continuar toda a leitura, que o tempo não nos permite, nem é necessário agora. Mas isso se materializa de que forma, irmãos? A gente ministra na obra de Deus. A gente se dedica à oração e ao ministério da palavra. É para isso que nós nos consagramos. Como? No número 6.2, ministrando na obra, nós lemos o seguinte: a nossa união fraterna e consagração a um carisma são dons de Deus que nos foram dados para que sejamos frutuosos na vida e na missão da igreja. Ao sermos constituídos comunidade, em primeiro lugar, chamou-nos o Senhor para um testemunho de vida. E depois, como ato concreto de doação, chamou-nos para a obra do reino dos céus. A aplicação de nossas vidas no corpo da igreja para o bem da humanidade se dá na materialização em obras do carisma que nos foi dado. Senão o carisma seria uma reflexão filosófica, né? Ele tem que se materializar em obras. E esta materialização se realiza concretamente na realização de atos que somam-se ao compromisso total da Santa Igreja de fazer para Cristo discípulos de todos os povos. Nossa vida aplicada na obra, portanto, é aquela instância na qual realizamos nossa missão e para a qual nos dedicamos como serviço pelo reino. O nosso carisma de ver e fazer ver a face de Cristo deságua numa ação apostólica que tem 2 colunas fundamentais: a contemplação e a missionariedade. Esses 2 veículos são os trilhos sobre os quais devem correr todos os vagões dos serviços a serem prestados e vão sendo atrelados à locomotiva do carisma. Nossa ministração na obra concerne, portanto, aos hábitos e compromissos assumidos para que sejamos contemplativos e missionários. E aqui dimensionamos as atitudes e os limites que devem estar presentes em nossa vida consagrada para bem realizarmos nossa missão. Portanto, veja só, você, eu, não estamos apenas cumprindo com a nossa missão, nosso apostolado, quando estamos numa reunião, quando estamos num evento, quando estamos num momento, num curso, né?
ou recebendo pessoas, ou atendendo pessoas. A nossa vida virou apostolado. A tua oração virou apostolado. A minha contemplação. Então eu, como consagrado, preciso ver-me protagonista na contemplação. Eu sou o primeiro que ora, e a minha vida de oração é a primeira que tem que ser fecunda. Esses dias eu comentava com alguém, quando um membro consagrado está doente, por exemplo, este membro consagrado nesse período da doença, ou ele está passando por uma situação que o envolve nisso, porque a doença ela nos fragiliza muito, ela nos assemelha muito ao Cristo chagado da cruz. Então eu dizia o seguinte, um membro doente é o que tem maior força, por exemplo, no ministério de intercessão. Porque a oração somada a sacrifício ganha uma potência incalculável. Incalculável. O sacrifício que nós abraçamos, não é? Por exemplo, numa situação de contrariedade, ele ganha uma força gigantesca. Então, por exemplo, se você tiver um consagrado que está limitado a um leito, a um período, por causa de uma enfermidade, né, alguém poderia dizer assim, então esse não está fazendo nada pela comunidade. É o contrário. É o contrário. Agora, é claro, quando ele entende a sua consagração. Porque se ele for transformar a sua doença num momento de inferno e de lamúria, como qualquer pessoa que não abraçou a missão cristã, então não vale de nada, até fica pior, né? Então é um exemplo. Na idade, na velhice, porque os consagrados envelhecem também. Os consagrados também ficam idosos. Então um consagrado idoso que está limitado, por exemplo, nos movimentos, né? Não pode, na visão. Olha, então acabou a vida apostólica dessa pessoa, né? Então, uma vez eu já falei isso, e eu vou repetir, não é? A Martha Robin, ela viveu intensamente a vida e o apostolado cristão preso a um leito por anos e anos. Vocês precisam procurar a vida dela na internet. Entendeu? Como a Beata Catarina, a Beata Alexandrina, eu esqueci agora o sobrenome dela, da Costa, acho que é isso, é uma portuguesa, né? Como tantos outros que tiveram esse tipo de vida, de missão, enfim. Então, irmãos, nós precisamos entender, esse é um ponto muito sério, que nós precisamos compreender, que nós precisamos abraçar. Agora, se nós não estamos nessas limitações, acho que não precisamos esperá-las, né? Enquanto temos disponibilidade, idade, saúde, nós temos que ter uma ação de protagonistas à altura. Quando a idade, a saúde não nos permitir, nós teremos uma ação de protagonista à altura daquela condição. São as duas situações. Mas nunca, jamais, o missionário consagrado pode ver-se como um quebra-galho, um ajudante, um chega depois, um sai mais cedo, né? Um irresponsável. Tem que comprar aquele ventilador. Fizemos uma campanha, atingimos 50%. Mas tem que comprar um ventilador de qualquer jeito, não vai ter jeito. Como nós faremos com os outros 50%? Bom, então os protagonistas têm que se virar. Porque em casa é assim. Tem que pagar a conta de luz. O salário do mês só vai dar para 50%. Você não pega os filhos e põe na rua para vender o fígado, o rim, nem para vender bala. Você se vira. É ou não é assim? Você se vira. Eu gosto sempre de usar aquele exemplo, o povo gosta de dizer, minha mãe adorava o pé do frango, a carcaça do frango. Não adorava, não. É porque ela não tinha dinheiro para comprar mais frango, então ela deixava a melhor parte para você. Ela não gostava de frango. Ela aprendeu a gostar, e depois o paladar dela se acostumou e ela passou a comer pé de frango quando tinha o peito. Mas ninguém, em sã consciência, gosta mais do pé do que do peito. Não é?
Isso é o dever que nos impõe. É o dever. Ninguém quer ir para um fronte de batalha e ter que enfrentar um inimigo com uma arma na mão. Mas se a pessoa tiver a vocação militar, o dever se lhe impõe. O dever se lhe impõe. Por isso que o apóstolo São Paulo diz o seguinte, né? Aqueles que se alistaram para a vida militar não podem perder-se nos negócios da vida civil. Hoje a nossa nação está percebendo isso muito claramente. A diferença que é você ter um líder que foi preparado para amar uma pátria. Você percebe a diferença? Então o que acontece? Assim São Paulo diz, portanto, aquele que abraçou a vida cristã, como um atleta, ele diz, o atleta, ele trabalha para atingir o primeiro lugar. É normal do atleta. O atleta não come isso, o atleta não... é dia 31 de dezembro. Mas o missionário vai fazer alguma coisa, mas os atletas estão se preparando para São Silvestre, né? Eles estão lá correndo a São Silvestre, eles não querem nem saber se é 31 de dezembro. Eles são atletas. Então assim, o consagrado, meu Deus, ele se consagrou. Já está dito isso. Então, o atleta não pode se envolver em tal coisa, comer tal coisa, tomar tal remédio, ir em tal lugar, ficar até tal hora, né? Nós vemos isso ocorre, por exemplo, muito comumente aí no futebol. Quanto mais os atletas do futebol se tornaram estrelas e de promoção de dinheiro, né? Menos disciplinas eles vão tendo e menos resultados nós vamos tendo também, tanto na prática do esporte quanto no exemplo do esportista. Porque antigamente eu lembro que se dizia, né, que o esportista é um exemplo de disciplina, né, de ascese. A palavra ascese, ela é uma palavra que os gregos usavam para os atletas. Depois a vida cristã assumiu essa palavra. O que é ascese? Os cristãos juntaram a ascese mística, quer dizer, a vida de oração com a vida de penitência. Porque o atleta tem que viver uma vida de penitência. O atleta não pode comer isso, não pode fumar, né? Horas e horas de treinamento. Um músico, mas como toca bem aquele músico? Vai lá ver quantas horas ele treina, né? Quanto ele estuda para tocar daquele jeito. Agora você olha um missionário cristão, mas é muita coisa, mas eu tenho, Então, a gente é igual o Bob, né? Pede para sair, né? Quando eu falo isso, irmãos, é para mostrar qual é o valor desse protagonismo. Vocês estão entendendo? Essa é a questão fundamental. Então, fechando a causa, né? Protagonismo dos missionários consagrados no exercício ministerial da presença comunitária. Os missionários consagrados são os primeiros no horário, na responsabilidade, na oração, na busca de resultados, na criatividade, no comprometimento do tempo, da saúde, das ideias, né? Do dinheiro, dos dons que ele tem. Ele é o primeiro. Todo o resto na vida dele se ordena para a sua missão. E é com essa atitude que a comunidade espera dos que se consagraram. Porque se os missionários consagrados não assumem o protagonismo, a obra não pode organizar-se. O povo que está na obra, que são os missionários engajados, voluntários, cooperadores, eles não podem, né, eles podem até ser um material nobre, abundante, como uma mulher que faz, como é que chama, que usa 2 agulhas, é tricô, não é? Uma mulher que faz tricô. A linha pode ser a melhor, a lã pode ser melhor, o projeto pode ser lindo, né? O resultado ficaria maravilhoso. Mas se não tiver aquelas 2 agulhas, não é? São as agulhas que fazem a trama. Quem é que faz o tricô? Quem é que faz o tricô? A tricoteira. É? Então, comparando, o tricoteiro é o espírito. A linha é o povo.
que o Espírito vai usar. E as agulhas são os consagrados na obra semelhante. Na mão do Espírito, para ele fazer a trama e a obra ir se construindo. Se não é assim na mão do Espírito, não vai dar para fazer a obra de Deus. E é por isso que eu me consagro. É por isso que eu me consagro. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.